dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Podemos assentar. Deus nos ajude, Deus nos conceda graça para juntos meditarmos na palavra de Deus nesta noite e pela mesma sermos edificados, fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Amém? Diga assim bem forte comigo: identificando os falsos profetas. Vamos discorrer dentro deste assunto, com base neste assunto, com base neste texto, de acordo com este assunto, para identificarmos falsos profetas. Nós iremos aqui ver 4 características, 4 aspectos dos falsos mestres, dos falsos profetas, certo? Primeiro, nós podemos observar pelo texto sagrado da palavra de Deus que a ação de falsos profetas e de falsos mestres contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus, não é algo pertinente ao nosso tempo contemporâneo, à nossa contemporaneidade. Quando nós olhamos para as páginas do Antigo Testamento, nós observamos que durante o ministério profético de homens que de fato haviam sido levantados por Deus para o exercício daquela atividade, nós podemos ver que, paralelo a estes homens que se levantaram, que foram levantados por Deus, haviam aqueles que também diziam ser levantados por Deus e que, ao invés de trazer algo de bom para o povo, eles estavam de fato prejudicando a saúde espiritual, a saúde do povo de Deus. Nós observamos lá nas páginas do Antigo Testamento que os verdadeiros profetas de Deus, eles tiveram seus embates com falsos profetas, falsos mestres. Podemos citar o caso de Elias, onde ele mesmo, depois da sua batalha lá no Monte Carmelo com os falsos profetas de Astarote e de Azera, o próprio Elias chegou a pensar que somente ele havia ficado como profeta do Senhor naquela sua época. Quando nós olhamos para o profeta Jeremias, para o profeta Isaías, para o profeta Daniel, quando nós olhamos para os reformadores do templo e da cidade de Jerusalém, como Neemias e todos estes outros que ali estiveram nesta atividade, eles também tiveram dificuldades e enfrentaram oposição por parte de falsos profetas, de falsos mestres que se intitulavam assim e que queriam de fato trazer prejuízo à obra de Deus. Quando nós chegamos nos tempos de Cristo Jesus, nós observamos o próprio Jesus alertando sobre o cuidado que os seus discípulos, que a multidão para quem ele falava aqui no Sermão do Monte, deveria ter, pois o próprio Jesus Cristo disse e mostrou aqui para eles a importância do cuidado, da cautela. Quando ele diz assim: acautelai-vos, tenha prudência, tenha cuidado, esteja atento, certo? Para os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, aqueles que estão no meio do povo ali com o objetivo de trazer prejuízo para o povo de Deus. Quando nós partimos para o período da igreja primitiva, o período da igreja apostólica e principalmente o período da igreja pós-apostólica,
nós observamos que também os apóstolos tiveram a preocupação de alertar os seus leitores a respeito desta cautela que eles também deveriam ter, desta cautela que eles também deveriam tomar para si, para que eles não fossem vitimados ou enganados por esses falsos mestres que estavam sempre agindo, mesmo que de forma sorrateira, ou outros até mesmo de forma mais aberta, de forma mais ampla. Então, meus amados, nós observamos que a ação destes homens, destes falsos mestres, falsos profetas, ela sempre existiu no meio do povo de Deus. Não é algo agora dos nossos dias, não é algo pertinente somente à nossa época. Desde os primórdios sempre houve a manifestação, a ação de pessoas com esta índole no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus. Hoje, nos tempos modernos, devido ao avanço tecnológico e o grande alcance que a rede mundial de computadores nos permite ter, a manifestação destes homens tornaram-se mais visíveis, mais conhecida, mais abrangente. Mas nós precisamos entender que sempre houve a ação maléfica destes homens, sempre houve a ação maléfica da parte de falsos mestres, por conta deles estarem sempre no meio. Eu quero chamar a sua atenção e quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e nós iremos observar a preocupação do apóstolo Paulo com a ação destes falsos profetas, desses falsos mestres. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 ao 29, mas nós iremos ler aqui o versículo de número 29, que o apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo dos anciãos da cidade de Éfeso, ele diz, chama ali até a cidade, ele estava na cidade de Mileto e mandou chamar os anciãos da cidade de Éfeso para encontrar com ele. Aí no discurso de despedida do apóstolo, ele começa ali pelo versículo 17, quando chega no 28, ele diz assim, leia comigo aí o versículo 28: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja o que ele diz no versículo 29: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Observe, meus amados e queridos irmãos, que a ação destes malfeitores da fé, a ação desses transgressores da fé, não é algo novo, é algo de muito tempo. No período do apóstolo Paulo, ainda nos primórdios, no nascedouro da igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo já alertava sobre o cuidado que os anciãos daquela igreja, a liderança daquela igreja, precisaria tomar para não ser vitimada pelos lobos. Aqui o apóstolo Paulo usa uma expressão forte. Ele não alivia a conversa, meus irmãos. Ele não pega leve, senhores obreiros. Ele identifica estes falsos mestres de que? Lobos cruéis. Outras versões diz lobos vorazes. Outras versões diz lobos devoradores. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo é que depois da partida dele, depois da ida dele, da saída dele, que se levantariam no meio da igreja, no meio do povo, lobos cruéis, e era para que a liderança da igreja em Éfeso tomasse o devido cuidado para não ser enganada pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. E Jesus aqui no Sermão do Monte, glorioso Sermão do Monte, ele fala a respeito do cuidado, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ou seja, tenham cuidado, estejam atentos,
escolhidos, não baixem a guarda, estejam sempre vigilantes e com total prudência, porque os falsos profetas estão aí e eles podem enganar, conforme o texto do próprio Jesus Cristo disse, até mesmo, se possível, até mesmo os escolhidos. Irmãos, e o que é interessante observar é que em Mateus capítulo 24, eu quero que você acompanhe comigo bem aí, por favor, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24, o texto diz que Jesus estava saindo do templo com seus discípulos, e em um determinado local, um dos discípulos pediu para Jesus olhar e apreciar a estrutura do templo, e Jesus disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Passado algum tempo, eles já estando no Monte das Oliveiras, somente com os seus discípulos, um dos discípulos chegou e disse assim: Senhor, quando serão estas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Irmãos, aqui em Mateus capítulo 24, Jesus ele lista uma série de eventos, de acontecimentos, que conforme a pergunta feita, estes acontecimentos e eventos caracterizam-se a resposta de Cristo para a pergunta feita lá no Monte das Oliveiras, quando eles perguntaram que sinais haveriam da tua vinda e do fim do mundo, quando se dariam estas coisas. Jesus ele falou ali uma série de acontecimentos. Ele falou sobre guerras, ele falou sobre terremotos, ele falou sobre pestes, ele falou vários acontecimentos que marcariam o período do fim. Mas se nós observarmos bem, o primeiro sinal que Jesus mostra, o primeiro sinal que Jesus dá, está no versículo 4. Leia comigo o versículo 4. Aliás, vamos ler aí o versículo 3. Leia comigo o versículo 3. Diz assim: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Versículo 4: e Jesus respondendo disse-lhes. Ei, agora eu quero pedir para você fazer a leitura da resposta que Jesus deu. Como é que diz aí? Que ninguém nos engane. Olha, bem aí, pronto. O primeiro sinal que Jesus mostrou, irmão Eliezer, para os discípulos, respondendo à pergunta dos discípulos, foi esta: cuidado com o engano, cuidado com os falsos mestres, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Observe, meus amados e queridos, que esta ação maligna da ação do diabo através dos falsos profetas, dos falsos mestres no meio do povo de Deus, não é algo dos nossos dias, mas já existe há muito tempo. E por isso a advertência de Cristo, tanto lá no sermão profético de Mateus capítulo 24, quando ele diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane, como esta advertência de Mateus capítulo 7, versículo 15, no sermão da montanha, quando Jesus Cristo disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essas advertências de Jesus, elas são atuais, são para hoje, porque nós estamos vivendo tempos turbulentos e difíceis, em que muitos estão chamando para si, ou tomando para si o título de mestre, o título de profeta, mas com o intuito de enganar e causar prejuízo na obra do Senhor nosso Deus. Acautelai-vos, foi o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. E para nós entendermos, meus amados, e vermos, conseguirmos distinguir, o próprio Jesus Cristo disse, quando ele disse assim: olha, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O próprio Jesus deu a receita para os discípulos conseguirem identificar. E aí o próprio Jesus Cristo diz assim: assim
árvore má produz frutos maus. No versículo 20 ele disse: portanto, pelos seus frutos os conhecereis.